Baita por dizer ao meu noivo que a família dele era meiga demais quando os conheci. Conta deletada porque meu noivo usa o Reddit e eu realmente não quero arriscar nada. Eu, 27 anos, mulher. Recentemente conheci a família do meu noivo, 31 anos, homem, pela primeira vez. Estamos juntos há 4 anos. Mas passamos 2 desses anos no meu país de origem e depois nos mudamos para o país dele, depois que terminei meu mestrado. Não nos estabelecemos no estado natal dele, mas eu continuava pedindo para conhecer os pais dele porque ele já conheceu os meus, várias vezes. E ele sempre dizia que eles eram apenas pessoas muito reservadas, ou um pouco antiquadas. Então deveríamos esperar até ficarmos noivos. Estranho, mas algumas pessoas são estranhas, então eu não insisti. Bem, agora estamos noivos. Então, no último fim de semana, finalmente fizemos a viagem. E eu não sei como descrever, mas algo pareceu muito estranho na coisa toda. Eles não foram rudes. Quero deixar claro isso. Pelo contrário, eles foram gentis a um ponto que pareceu forçado e, honestamente, um pouco assustador. A mãe dele ficava me abraçando e tocando, segurando minhas mãos, perguntando o que ela podia fazer por mim, como ela podia me deixar confortável, que era tão bom finalmente me conhecer. O pai dele mal disse uma palavra para mim, e essa justaposição foi muita coisa. Mas eu me senti um pouco bombardeada de afeto. Ela fez todas as minhas comidas favoritas e ficava ansiosamente perguntando se algo estava errado, se ela podia completar minha bebida. Ela até me ofereceu a camisa dela quando eu mencionei que achei que ela era muito bonita. Pensei que talvez ela estivesse apenas ansiosa, sei lá. As irmãs mais novas dele fizeram perguntas educadas para mim, mas ainda assim, pareceu tão superficial. A mãe dele estava dominando tudo. Parecia um pouco uma entrevista de emprego, tipo, o que você procura em um casamento? E você já ouviu falar muito sobre nossa pequena cidade? Com alívio palpável quando eu disse não, porque eu não sou do Zéua. Ela perguntou sobre meus relacionamentos passados e estava muito interessada em saber por que eu e meu ex-namorado terminamos. Eu me lembro especificamente dela perguntando: quanto você lutou por isso? Ou você simplesmente desistiu? E isso foi muito estranho. Eu me senti estranhamente interrogada e mimada ao mesmo tempo. Não estou me explicando bem, mas minha intuição me disse para sair daquela casa. Meu noivo mal falou a noite toda e sempre que eu olhava para ele em busca de segurança, ele apenas sorria e olhava para as mãos. O que não é normal nele. De jeito nenhum. Algumas noites depois, eu disse a ele que estava me sentindo meio estranha e queria ir para casa. Ele me perguntou por quê. E eu disse a ele que talvez eu só não esteja acostumada com a socialização americana, que eu só estou me sentindo um pouco cansada e sobrecarregada, e que a família dele é muito, muito legal e eu não sei como lidar com isso. Eu estava tentando não ser rude, mas sempre enfatizamos a honestidade em nosso relacionamento, e eu pensei que se fosse uma questão cultural, talvez pudéssemos conversar sobre isso e superar isso juntos. Ele ficou muito na defensiva, dizendo que eu estava sendo dramática, rude e xenofóbica, quando a família dele tinha feito de tudo para me fazer sentir bem-vinda. Eu me desculpei e disse que estava grata, que eu só me sentia um pouco estranha, e ele disse que estava cansado de falar sobre isso. Nós voltamos para casa e ele não quer mais falar sobre isso. Mal fala comigo. A mãe dele, por outro lado, tem me mandado mensagens sem parar desde que me conheceu. Como ela ficou feliz em me conhecer, como eu sou bonita, e como ela espera que nós não vamos esperar muito tempo para casar e ter filhos. Eu só me sinto tão desconfortável. Meu noivo acha que eu sou uma idiota ingrata e talvez eu seja. Será que sou? Eu só me sinto tão deslocada com isso. Qualquer conselho, crítica, qualquer coisa é bem-vinda. Edição. Meu noivo ainda não está falando comigo. De jeito nenhum. Ele se trancou em nosso quarto e disse que precisava de espaço. Sério. Estou perdendo alguma coisa aqui? Que diabos eu faço? Eu me sinto como se estivesse ficando louca. Atualização. Conversei com o noivo. Estou completamente perdida. Finalmente consegui que meu noivo falasse comigo e não foi uma boa conversa. Pedi desculpas novamente por parecer ingrata, e ele disse que minha reação à família dele lhe disse tudo o que ele precisava saber sobre por que ele era tão relutante em me apresentar a eles em primeiro lugar. Ele disse que eu deveria ser grata por eles me receberem de braços abertos e que eu precisava lembrar que a única razão pela qual estou indo tão bem neste país
É porque sou dependente dele para estar aqui. Isso me deixou tão furiosa. Eu literalmente não suporto ser menosprezada. Eu disse que sentia que isso estava muito fora de proporção, e então ele me acusou de estar o traindo. Ele exigiu ver meu telefone porque, aparentemente, segundo ele, estou intencionalmente tentando sabotar nosso relacionamento dizendo que a família dele é muito legal, para que ele desista do noivado. Eu possa chamá-lo de idiota, e eu possa ir embora com meu suposto caso. Eu não sou traidora. Então eu disse, pode ir em frente, olhe no meu telefone. Ele passou pelos meus textos por um tempo, meu histórico de pesquisas na internet, meu histórico de pesquisas nas redes sociais e minha galeria de fotos. Como esperado, ele não encontrou nada, mas dobrou a aposta e disse que isso era um problema sério para ele e que ele precisava reavaliar todo o nosso relacionamento. Estou tão chocada. Ele nunca explodiu comigo assim. Sinto que nem reconheço quem estou prestes a me casar. Que diabos eu faço? Eu sou realmente tão idiota assim? Edição para esclarecimento. Eu não me articulei bem na primeira postagem, então aqui está um relato mais extenso do que aconteceu na casa dele. A mãe dele tocou no meu cabelo e ficou me abraçando, agarrando meu braço. Ela até beliscou minhas bochechas algumas vezes. Essas podem ser coisas normais. Estou entendendo isso lendo os comentários. Mas isso, junto com tudo o mais, só me fez sentir mais como uma boneca. Ela disse que eu era mais bonita do que ela imaginava. Várias vezes repetiu que eu era linda e perfeita para o filho dela. Ela pegou minha camisa porque disse que ficava tão bem em mim e queria senti-la. Ela insistiu que eu sentasse ao lado dela e de tempos em tempos dizia que estava tão feliz em finalmente me conhecer e que parecia que ela estava me esperando para sempre. Ela serviu meu prato para mim e ficou enchendo-o de comida mesmo quando eu disse obrigada. Estava tão gostoso, mas estou cheia. Ela ficou me trazendo bebidas mesmo quando eu disse que não estava com sede. Eu não ligo bem com álcool, então tento não beber. Eu tentava recusar, mas ela insistia tanto que eu senti que não podia. Ela estava me perguntando o que eu procurava em um relacionamento, que tipo de esposa eu queria ser, como eram meus relacionamentos anteriores, por que eu deixei meus ex, qual era meu processo de pensamento e raciocínio. E desde que saímos, ela está me mandando mensagens quase o tempo todo, pedindo que eu prometa que voltarei a visitá-los, perguntando quando será o casamento, pedindo para não adiar por muito tempo, perguntando quando vamos ter filhos, perguntando se estamos tentando ter filhos. Espero que isso forneça mais clareza sobre por que me senti da maneira como me senti, mesmo que eu não devesse ter dito isso ao meu noivo, porque eu era uma convidada na casa deles e receptora de sua hospitalidade. Edição 2. Muitas pessoas perguntaram e acho que pode ser mais relevante do que eu pensava. O noivo é branco e eu sou asiática. Não, eu não nasci no Ziewa. Nos conhecemos quando ele estava dando aulas de inglês no meu país de origem. Atualização final. Acabou. Quero começar agradecendo muito a todos que comentaram e me mandaram mensagens privadas de apoio e conforto. Estive muito lenta em assimilar o que está acontecendo comigo. E embora muitos comentários me assustassem, comecei a chegar à conclusão natural de que eles estavam certos. Fiquei cada vez mais perturbada com o passar das horas. A mãe do meu noivo continuou me mandando mensagens. E ele não me mandou mensagem do trabalho como costuma fazer. Ele voltou tarde. O trabalho dele é desgastante e exige longas jornadas. Quando ele voltou, eu estava esperando e disse que queria conversar. Agora, porque a maneira como os eventos estão se desenrolando é inaceitável para mim, para o esforço que coloquei em nosso relacionamento, e está deixando muitas perguntas sem resposta e criando ainda mais. Ele imediatamente se iluminou e exigiu ver meu celular novamente. Eu disse que não daria o meu celular a ele a menos que ele me desse o dele, e ele negou veementemente, dizendo que eu era quem estava causando problemas. Então era direito dele olhar meu celular, não o dele. Neste ponto, eu estava começando a ficar realmente com medo dele. Sou fisicamente muito menor que ele, e isso nunca me pareceu tão evidente quanto naquele momento. Ele estava falando muito alto e muito perto de mim, dizendo que sua família e ele estavam dispostos a me dar uma segunda chance se eu me comportasse melhor desta vez. Que ele sabia que eu era capaz de ser educada porque eu sempre me comportava assim no meu país de origem, e que ninguém mais na América toleraria essa merda. Então eu deveria me considerar sortuda por ele não ter feito mais para ex por minha traição.
Perguntei se ele estava me ameaçando, e ele novamente exigiu ver meu celular. Eu disse não, embora não tão firmemente quanto da primeira vez, e ele foi para o banheiro e ligou o chuveiro. Eu estava realmente com medo. Muitas de vocês me disseram para procurar ele e sua família na internet, e eu não fiz porque honestamente achei que era bobagem. Mas eu fiz, bem ali na nossa sala de estar. Acontece que ele teve uma namorada no passado, embora ele sempre tenha afirmado ter tido apenas casos rápidos e nunca um relacionamento sério. Ela desapareceu 8 anos atrás e ele foi considerado suspeito por um tempo. Eu não consegui encontrar muito nas reportagens porque, honestamente, não sabia como investigar mais a fundo. Não sei se algo aconteceu com isso, se ele ainda é suspeito, embora eu ache que ele não poderia ser para dar aulas de inglês em outro país. Não sei como funciona, sei que ele nunca foi condenado, mas se ele fez ou não é irrelevante para o fato de que ele mentiu. Ele mentiu colossalmente sobre algo tão grande. Eu fiquei genuinamente tão assustada que comecei a tremer. Eu não conseguia pensar ou fazer nada. Era meia-noite e ele estava no chuveiro e eu estava tão assustada. Senti muita falta da minha mãe e de casa muito mais do que desde que saí. Me tranquei no nosso quarto e liguei para ela e ela atendeu, apesar de ser de madrugada, e tentei explicar o que estava acontecendo da melhor maneira possível. Meus pais me disseram para deixar todas as minhas coisas, exceto fotos de família, heranças e minhas coisas de trabalho, e ir para um telefone para não dizer uma palavra a ele e simplesmente fazer isso o mais rápido possível. Eu disse a eles que ele estava no chuveiro. Então eles pensaram que eu teria tempo suficiente para fazer isso sem ele perceber. Juntei minhas coisas o mais rápido que pude. Acho que esqueci algumas joias, mas tudo bem. Meu pai me mandou dinheiro para um hotel e é onde estou agora. Peguei um Uber a cerca de 2 horas da cidade em uma conta separada que criei naquela noite, já que não tenho carro aqui. Meu noivo começou a me mandar mensagens cerca de 30 minutos depois da viagem, perguntando o que estava acontecendo. Enviei a ele os links para os artigos que li e disse que estava me sentindo muito assustada e enganada, e que achava que nosso relacionamento havia terminado. Se ele achava que eu estava traindo, claramente não confiamos um no outro. Ele me ligou várias vezes, continuou dizendo, que eu era uma vadia por acusá-lo de algo que ele não fez. Por trazer à tona um assunto tão delicado quando ele não estava pronto para falar sobre isso. Ele disse que desejava nunca ter me conhecido e que eu deveria pensar bem sobre o que estou fazendo, porque não entendo completamente as consequências de estar sozinha na América, que ninguém me quereria como ele, que ele estava me fazendo um favor. Eu simplesmente ignorei. Eu estava chorando tanto que o motorista do Uber realmente me perguntou se eu estava bem. Então, a mãe dele começou a me ligar e mandar mensagens. Ela disse que sabe que parece assustador, mas o filho dela é uma boa pessoa e ele não teve nada a ver com isso. E que se nós simplesmente nos casarmos e tivermos filhos, as coisas realmente melhorarão. Eu não aguentava mais. Eu só queria ir para casa. Tudo estava se encaixando demais. O tratamento dos pais dele comigo, porque ele continuava exigindo ver meu celular, porque demorou tanto para eu ir à cidade natal dele e conhecer sua família. Minha amiga me explicou tudo e tudo fez sentido. Meu corpo estava tão tomado pelo estresse e medo que eu não suportava ficar ali por mais um segundo. Estou no hotel agora. Todos os serviços de localização do meu celular estão desativados e meu pai me comprou uma passagem de avião para casa. Mandei um e-mail para meu trabalho e disse que surgiu uma emergência familiar e que não poderia mais oferecer meus serviços a eles. A maioria das minhas roupas ainda está na casa que eu dividia com meu noivo, e não acho que vou recuperá-las porque não quero voltar. E não é como se eu pudesse pedir a meus amigos para pegá-las para mim. Tenho alguns amigos aqui, mas não são próximos, e é muito difícil enviá-las pelo correio. Enfim, é isso. Mandei uma mensagem para ele dizendo que o noivado foi cancelado. Há muitas outras coisas para resolver, como o fato de termos contas conjuntas. Ele tem minhas informações de visto, etc. Não quero especular sobre o que aconteceu com ele e sua ex-namorada porque não sei. Eles nunca a encontraram, e meu coração dói por ela. Ele simplesmente mentiu sobre isso, por anos, e tentou fazer tudo ao seu alcance para esconder isso de mim. Estou com muito medo de me sentir confortável novamente naquele relacionamento, e acho que é hora de eu ir para casa. Obrigada mais uma vez a todos que me enviaram palavras de conforto, apoio e carinho. Não sei se teria chegado às mesmas conclusões se não fossem seus comentários.
Espero que na próxima vez que nos encontrarmos, eu esteja de volta em casa com minha família e amigos.